sua Bíblia ou o Novo Testamento. Hebreus está lá mais para o finalzinho da Bíblia. Capítulo 11, versículo 1. Diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Olhe para cá, estenda sua mão para mim. Vamos fazer mais uma oração. Abençoe minha vida para que eu seja usado por Deus para transmitir a palavra dele para a nossa edificação. Pai que está nos céus, te louvamos, ó Pai, por este momento, por esta ocasião, por esta oportunidade, ó Deus. Agora fala para a tua igreja. Traz, Senhor, a mensagem que edifica. Traz aquilo que tu tens para cada um de nós, ó Deus, para a glória do nome de teu Filho Jesus, em nome de quem te oramos. Amém. Deixa eu colocar aqui esse instrumento maravilhoso que nos ajuda a ser sábios, não abusando do tempo, não é? Martinho Lutero, ele tinha no gabinete dele uma ampulheta que ele usava na hora das pregações dos alunos. Ele já estava controlado, mas quando os alunos iam pregar, ele botava uma ampulheta lá e tinha que trocar algumas vezes, e ninguém podia passar daquele tempo, né? Ainda bem que hoje em dia a coisa é menos vistosa. Hebreus 11:1 tem a única definição de fé da Bíblia. A única definição. E é uma coisa um tanto quanto chocante, porque quando a gente lê, ela não nos diz muitas coisas. O que é que você entende de fé? Qualquer crente habituado a ler a Bíblia vai logo dizer: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Sim, e o que é que significa? O que é que quer dizer isso? Essa frase está aqui, o autor de Hebreus colocou aqui, porque chegava na hora dele concluir o livro dele. Ele estava escrevendo para uma comunidade de pessoas que estavam tendo dificuldades em manter a fé, em se manter crentes diante das perseguições. E ele vem mostrando ao longo do livro a excelência de Jesus Cristo, como Jesus Cristo é melhor. Quando chega aqui no final, ele vai fazer agora a aplicação prática disso tudo. Vai mostrar que Jesus Cristo sendo melhor, nós temos que manter a fé nele. Mas era natural que os ouvintes ou os leitores do autor de Hebreus perguntassem: sim, mas na prática, o que é ter fé? O que é fé? É sobre isso que eu gostaria de falar, o significado prático de fé. Talvez, se qualquer um de nós fosse responder essa pergunta dos leitores de Hebreus, a gente ia apresentar um conceito de fé. Mas naquela cultura era diferente. Não se tratava das coisas de uma maneira conceitual como nós tratamos hoje. E aí o escritor de Hebreus, ao invés de apresentar uma porção de os conceitos, ele apresenta uma porção de exemplos práticos do que é ter fé, do que significa ter fé. E daí os seus leitores podem extrair a conclusão do que significa na prática ter fé. E a gente vai lendo e vai vendo o que é que tem aqui. E ele, ao invés de colocar um ou dois exemplos, ele coloca uma galeria enorme de heróis da fé. Uma galeria que digna de constar em qualquer grande livro. Ele coloca tudo aqui, sai citando: pela fé Abel, pela fé Enoque, pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé Moisés, e vai falando um por um grandes heróis da fé, pessoas que mereceriam uma medalha de fé. E sabe o que é o melhor? É que você também poderia estar aqui. Você que teve fé o suficiente para entregar a sua vida a Jesus Cristo, você que tem se dedicado a Jesus, você também poderia estar constando aqui na galeria dos heróis da fé. Isso merece um glória a Jesus, porque Jesus lhe encontrou e você recebeu ele na sua vida e você tem permanecido firme. Isso é fé. E ele começa a desenvolver o significado prático de fé. A primeira coisa que a gente aprende é que ter fé significa confiar quando ainda não estamos vendo. Ter fé significa confiar quando ainda não estamos vendo. É o que ele diz aqui no início. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem.
Ou seja, eu ter certeza daquilo que eu não estou vendo. Isso é meio contraditório. Isso não casa bem na nossa cabeça. Eu não ver, eu não perceber, eu não tocar, não ser racional para mim. Não, essa equação não entra na nossa cabeça. Mas é assim que a fé funciona. A fé funciona assim. Você tem que confiar naquilo que Deus diz. Porque foi Deus que disse. Isso é que é fé. Para o homem natural, pode parecer loucura. Porque certeza e não constatação, certeza e não poder provar, são duas coisas que não combinam. Mas na vida espiritual, é assim que funciona. Certeza das promessas de Deus, que são tão certas quanto nós estamos aqui esta noite. São certezas que não podem falhar. Conta-se a história de um garoto que recebeu do pai a promessa de ter uma bicicleta, de ganhar uma bicicleta no final do ano. E ainda estava perto do meio do ano. E aí, alguns dias depois, que ele não estava mais brincando com os seus amigos, como ele costumava brincar, os amigos foram perguntar para ele: o que está fazendo? O que tu está fazendo? Ele disse: eu estou preparando as coisas para a minha bicicleta. Mas preparando o quê? Que bicicleta? A bicicleta que eu vou ganhar. Mas tu está perdendo tempo, tu nem ganhou a bicicleta ainda. Ele disse: não, já ganhei, meu pai disse que vai me dar, eu já ganhei. Estou preparando o lugar, estou preparando aqui o farol que eu vou instalar nela, estou preparando tudo aqui nesse cantinho que eu vou colocar a bicicleta. E começou a colocar todas as coisas ali. Na cabeça daquela criança, muito obrigado, meu irmão. Na cabeça daquela criança, daquele menino, era um pré-adolescente, era como se ele já tivesse a bicicleta na mão, porque ele confiava plenamente no que o seu pai tinha dito. Assim também era a nossa vida espiritual. Se Deus falou, vai acontecer. Uma coisa no mundo natural se torna real na sua vida quando você toca, quando você pega. Uma coisa no mundo espiritual se torna real na sua vida quando você acredita no que Deus disse. Aleluia! Deus deu promessas para você, Deus falou alguma coisa para você, não se preocupe, vai se cumprir. Vai se cumprir. Se Deus prometeu, vai acontecer. Agora, você tem duas posturas que você pode assumir diante disso. Você pode assumir a postura da tranquilidade, da certeza, ou a postura da intranquilidade, da dúvida. Deus vai fazer de qualquer maneira, não depende da sua fé. Se Deus prometeu, vai acontecer, a não ser quando Ele coloca uma condicional. Mas raramente Deus coloca uma condicional quando Ele faz uma promessa. Quando Ele faz uma promessa é porque Ele já está querendo cumprir. E aí você pode dizer: mas será que vai acontecer? Ai meu Deus, será que vai acontecer? Ai Senhor, me dá paz no meu coração. Você pode ficar sofrendo até Deus realizar, porque Deus vai realizar. Ou você pode começar a dar glória a Jesus, aleluia, e antecipar a sua alegria, porque você tem certeza que Deus disse, então vai acontecer. Isso é que é fé, significa confiar quando ainda não estamos vendo. Esse é o primeiro significado prático de fé. Mas existe um segundo significado que está no versículo 4. No versículo 4 diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Aqui está o segundo significado prático de fé. É oferecer a Deus o sacrifício mais excelente. Foi o que Abel fez. Algumas pessoas ficam confundindo as coisas e dizem que Deus aceitou o sacrifício de Abel porque foi um animal e derramou sangue, e não aceitou de Caim porque foi fruto da terra e foi tinha sido amaldiçoada. Tolice, não tem nada disso. Deus aceitou o sacrifício de Abel porque Abel fez a oferta com cuidado, com uma escolha zelosa. Ele zelou pelo que estava fazendo. Já Caim foi de qualquer maneira, foi negligente. E aí Deus não aceitou. Deus não é lata de lixo. Deus não aceita resto. Ele aceita o sacrifício mais excelente. E o que é o sacrifício mais excelente na nossa realidade? Nós ainda há pouco nós cantamos aqui, não é? Se eu sacrificar aquilo que me custar, tu me ouvirás. Não foi alguma coisa assim? O que é esse sacrifício que a gente pode oferecer que Deus nos escuta? Será que aqui está falando do dízimo? Será que aqui está falando de oferta? Deixe-me ser bem claro.
Deus não pode ser comprado por nada que você ofereça para Ele. Nenhum favor de Deus pode comprar o favor de Deus. Nada. O único sacrifício seu que Ele aceita, aliás, são dois. O único, que é o mais excelente, porque engloba o primeiro, é a sua própria vida. A Bíblia diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que ofereçais os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso daí já engloba o segundo sacrifício, que são os sacrifícios de louvores que o autor de Hebreus fala. Então, quando você quer oferecer alguma coisa a Deus, aí você oferece alguma coisa mais excelente, que é a sua própria vida. Você, quando se entregou a Jesus Cristo, você confiou e creu e entregou a vida para Ele. Mas vamos ser bem honestos, às vezes, essa entrega é um pouco relutante. Às vezes a pessoa se entrega a Jesus e segue a Jesus de uma maneira meio capenga, não é? De uma maneira assim meio hesitante, sem uma entrega total. Eu sou de Jesus, mas fico namorando o mundo. Eu sou de Jesus, mas eu fico namorando a vida passada. Isso daí quer dizer que a sua entrega não foi total ainda. Você não ofereceu o sacrifício mais excelente de se entregar totalmente. Porque quando você se entrega totalmente, aí está a excelência e Deus começa a fazer transformações na sua vida. Deus começa a fazer coisas através de você e não apenas em você. Deus já está trabalhando na sua vida, mas Ele quer trabalhar também por meio da sua vida. Ele não quer apenas abençoar você, Ele quer lhe usar para Ele, através de você, Ele abençoar outras pessoas. Quando você visita a Abadia de Westminster, lá em Londres, tem lá uma porção de grandes homens da Inglaterra, grandes celebridades enterrados, tem túmulos de vários deles lá, né? Shakespeare, tem uma estátua dele, apesar de não estar sepultado lá, tá as rainhas e reis lá na Abadia de Westminster. Darwin, muito bem. E aí você vai andando, de repente você pisa numa lápide que tem um letreiro enorme. E você olha, lá está o nome de um missionário. Um missionário. O que é que um missionário está fazendo na Abadia de Westminster? David Livingstone. David Livingstone era um missionário que foi para a África, evangelizou a África, e porque ele estava evangelizando, era médico e tinha uma cultura muito grande, começou a fazer a cartografia dos lugares por onde andava, ampliou, e depois ele tomou conhecimento de uma porção de realidades e começou a combater o tráfico negreiro, e acabou se tornando um dos grandes homens da sua época. Tão grande que o corpo está enterrado lá em Westminster, apesar do coração ter sido enterrado na África, como ele pediu. Como é que aconteceu para ele chegar nesse ponto? Tudo começou quando ele tinha 10 anos de idade. 10 anos de idade ele estava na igreja, assistindo um culto, numa igreja presbiteriana, e o pastor fez um apelo para as pessoas entregarem o seu melhor para Jesus. O pastor queria que as pessoas entregassem a sua vida, e aquele menino de 10 anos, que tinha acabado de arranjar um emprego numa tecelagem, e ficava lendo enquanto trabalhava na tecelagem, estudando porque ele queria se formar, ele começou agora a ir à frente, chegou lá na frente, se ajoelhou e colocou as duas mãozinhas sobre o púlpito de madeira onde o pastor estava falando. Ele estava oferecendo o que ele tinha de melhor para Jesus, a sua própria vida. E aquela transformação começou ali, e ele se tornou o grande homem, que está em todos os livros de história, livro de geografia, todos, história da Inglaterra. Como começou tudo isso? Por causa da entrega a Deus. É isso que Deus quer fazer conosco. Atuar na nossa vida para a glória do nome dEle. Mas tudo começa com a sua entrega a Ele por meio da fé. Ter fé significa, então, oferecer a Deus o sacrifício mais excelente. Amém? Tem outro significado de fé, que é, ter fé significa obedecer mesmo quando eu não entendo. Note que o autor de Hebreus, ele vai dando o significado prático da fé. E eu quero que você, ao mesmo tempo, vá conferindo isso na sua vida.
comparando a sua vida com o ensino de Hebreus. Primeira coisa, significa confiar quando ainda não estamos vendo. Segunda coisa, significa oferecer a Deus o sacrifício mais excelente. E terceira coisa, ter fé significa obedecer, mesmo quando eu não entendo. E tem duas coisas que o autor de Hebreus fala sobre isso. A primeira está no versículo 7. Diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Isso deve ter parecido coisa de louco. Em plena terra firme, longe do mar, uma família constituída por Noé e seus 3 filhos, porque provavelmente as noras não iriam trabalhar naquele tipo de coisa, talvez trabalhassem, mas no total 8 pessoas, construir uma arca, construir aquilo que um caixotão que pudesse flutuar, para as pessoas entrarem dentro e animais entrarem dentro por causa de um dilúvio. Isso não fazia o menor sentido. Não era parte da realidade de Noé. Era uma coisa de doido. Mas Deus falou. E Noé não entendeu, mas obedeceu. Ele entendeu o que Deus queria e cumpriu, mas não entendeu o propósito. Mas para que Deus quer isso? Qual é a razão? E aqui está um dos grandes problemas da nossa fé fraquinha, da nossa deficiência espiritual. É querer obedecer só depois que a gente entende. Isso não funciona. Querer obedecer só depois que a gente verifica. Se Noé tivesse feito isso, tivesse esperado uma ordem que fizesse sentido na sua realidade, sabe o que teria acontecido? Ele teria morrido afogado no dilúvio. Nós temos que aprender a obedecer mesmo quando não entendemos, mesmo quando não estamos verificando, porque é Deus que está falando. Minha avó, ela contava uma história horrível, mas que ilustrava bem esse princípio. A história que dizia mais ou menos o seguinte: que havia uma excursão e o líder da excursão disse para as pessoas que estavam na excursão: quando eu disser todo mundo se abaixa, abaixa a cabeça, todo mundo se abaixa, tá? Não hesita, se abaixa logo. E aí eles saíram e entraram numa caverna e de repente o líder da excursão gritou: abaixa a cabeça! Quase todo mundo abaixou a cabeça, mas teve uma pessoa que ele ficou com a cabeça levando de pé para ver por que tinha que fazer aquilo. E veio lá uma haste, pá, deu uma paulada na cabeça dele lá. Né? Minha avó contava que veio um ferro e cortou a cabeça dele. Ela era um pouquinho mais dramática. Mas o que aconteceu com aquele cidadão? Por que ele levou uma paulada na cabeça ou por que perdeu a cabeça? Porque ele esperou compreender para poder obedecer. Quando você deve obediência, você deve obediência. E nós devemos obediência a Deus. E fé significa obedecer mesmo quando a gente não entende. E foi isso que Noé fez. Veja o versículo 8. Diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar em que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Abraão estava com 70 anos nessa época. Nem eu estou com essa idade ainda. Mas Abraão, 70 anos, já estava na época dele juntar os carnezinhos do INSS, pegar lá os cartões de contribuição da Previdência Social, seja lá o que for, e dizer: olha, estou me aposentando, agora vou repousar, pegar aqui minha gata e sair por aí para a gente passear um pouquinho. E Deus diz para ele: Abraão, sai da tua terra, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão: sim, senhor. Mas uma dúvida veio na cabeça de Abraão. Para quê? Deus falou que em ti serão benditas todas as nações da terra. Sim, mas vai uma terra que eu vou mostrar. Deus, para onde é que eu vou? Bom, a ordem era ir. Sim, mas eu vou sair, mas para onde é que eu vou? Você percebe a intranquilidade que deve ter sido para Abraão? Você percebe a quantidade de coisas que não passou na cabeça dele? De dúvidas. Ter fé nem sempre é uma coisa confortável.
Ter fé nem sempre é uma coisa que nos dá, que bom que eu agora tenho fé. Não. Ter fé às vezes significa você lutar. Lutar com dúvidas que estão na sua cabeça. Porém, o importante não é resolver as dúvidas. O importante é obedecer àquele em quem você confia. Aleluia. Porque Ele é digno de toda confiança. Aos pouquinhos, a gente vai chegando a uma conclusão de um conceito de fé. Que ter fé não é apenas você se encher de uma sensação de otimismo que vai acontecer aquilo que você espera. Não. Isso é otimismo. Não é fé. Fé é você obedecer a Deus em tudo, porque sabe que Ele é fiel e poderoso para fazer o que prometeu. Fé é você viver como Deus espera que você viva, porque você sabe que Ele é fiel e poderoso para cumprir o que disse. Esse é o conceito que não está explícito, não está com essas palavras aqui nesse trecho de Hebreus. Mas é isso que o autor está transmitindo para nós. Isso é que é fé. Nós temos que fazer o que Deus diz, mesmo quando não entendemos a razão para isso. Mesmo quando não compreendemos bem o porquê. E tem coisas que não se encaixam. Questões como perdão versus vingança. Por exemplo, o dever de perdoar. A ideia de você se comportar de tal maneira que o irmão que é mais fraco do que você na fé, não se escandalize. A vontade de dizer é o seguinte: ora, quem é fraco que se fortaleça. Mas não é isso que a Bíblia diz. O que Deus espera de mim é outro comportamento. Questão de como eu vou contribuir, de dízimo. Questões acerca de relacionamento conjugal, de casamento. Questão de você fazer parte de uma contracultura num mundo que é cada vez mais invasivo. Tudo isso é questão de fé, relacionada com você obedecer, escolher obedecer ou não. Às vezes a gente fica pensando no pecado original. Lá, Eva no jardim do Éden. E sabe, o pecado original não teve nada a ver com sexo. O pecado original teve a ver apenas com uma coisa: a insinuação da serpente para Eva de que, já que ela não entendia, era melhor não obedecer. Não foi Deus que... O que é que Deus falou para vocês? Ele não falou para não comer dos frutos? Não, não vai ser bem assim não. E aí aquela semente de dúvida, de que se Eva não entendia, então era melhor não obedecer, prosperou. E o pecado aconteceu. Hoje ainda, muita gente cai nessa cilada. Fica esperando entender para poder obedecer. No entanto, isso é errado. Isso só conduz ao fracasso espiritual, à derrota uma atrás do outra. A Bíblia conta a história do cego que foi curado por Jesus. Ele era cego, não estava vendo o que Jesus estava fazendo. De repente ele escuta o som de uma cusparada. Ele sabia o que era uma cusparada. Ele cuspia também. E aí sentiu aquela coisa melequenta passando nos seus olhos. Ele intuiu o que era aquilo. Não entendeu. E principalmente quando Jesus disse: agora vai e se lave lá no tanque de Siloé. Aquilo não fazia o menor sentido. Mas Deus não espera que você entenda. Deus espera que você obedeça. E o homem foi e ficou curado e voltou vendo. Aleluia! Naamã ficou tão indignado com a história de ter que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão que não queria ir. Ele queria ser curado da lepra e não tinha a menor razão de ser mergulhar 7 vezes num rio, principalmente no rio que não era tão bonito quanto os rios que havia na terra dele. Mas ele acabou sendo convencido e foi. E deu o primeiro mergulho, não aconteceu nada. Deu o segundo, não aconteceu nada. Deus não estava se importando com o pensamento íntimo de Naamã. Deus queria o resultado da vida dele. Você vai obedecer ou não vai obedecer? Deus compreende que você é humano. Deus compreende que você tem dúvidas. Deus compreende que você vacila. E Ele não se importa com isso. Ele se importa se você vai obedecer ou não vai obedecer. E Naamã obedeceu e ficou curado da lepra. E quando você obedece, Deus traz a recompensa para a sua vida também. Aleluia. Porque fé é você obedecer mesmo quando você não entende. A Bíblia traz ainda aqui um outro significado de fé. Um quarto significado de fé.
Ter fé significa fazer a vontade de Deus ao invés dos meus desejos. E agora tenha paciência que eu estou com desejo de pegar um pouco d'água. Mas é da vontade de Deus. O que quer dizer isso? De onde saiu isso? Que ter fé significa fazer a vontade de Deus ao invés dos meus desejos. Veja o que está no versículo 27. Versículo 27 fala de Moisés. Aliás, deixa eu ler o iniciozinho do 24. Diz assim: pela fé Moisés, aí vem o versículo 24, 25, 26. No 27 ele diz assim: pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé ele abandonou o Egito, aquele lugar onde ele havia estudado, instruído em toda a cultura do Egito. Tinha de tudo quanto o Egito podia oferecer de melhor, estava à disposição de Moisés. Era um dos príncipes da corte de Faraó. Mas, como que vendo o invisível, ele abandonou aquilo tudo. Você acha que Moisés não sentiu impulso ou alguma atração por aquilo? Talvez não mais. Talvez já tivesse sentido. Mas agora ele via alguma coisa que era muito melhor. Ele estava percebendo que Deus tinha alguma coisa muito melhor para ele do que aquilo que ele despertava o interesse momentâneo dele, que despertava o desejo dele. Ele não fez então o que ele sentia desejo. Ele procurou fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. E isso faz toda a diferença. Quando você abre mão de seus desejos para fazer aquilo que Deus quer, ao invés daquilo que é o seu interesse momentâneo. Hoje em dia, existe a cultura do sentir. Eu não estou sentindo. Não estou sentindo de fazer isso. Eu estou sentindo de fazer aquilo. Eu estou com tanto desejo disso. Hoje em dia se dá muita importância a isso, se dá um valor muito grande. Outro dia eu marquei uma visita lá em casa, alguns amigos foram lá em casa, e nós acertamos com eles chegar entre 6h30. E foi interessante porque eles chegaram 7h20. E o rapaz, o senhor, o pai de família, já entrou se desculpando, né? Dizendo assim, não, é porque a fulana, a filha mais nova dele, ela estava dizendo que ela precisava muito ir comprar, e disse lá o que é que ela precisava comprar. Senão ela ia ficar muito infeliz, ela precisava muito. Eu ri, achei interessante e tal, como manda a boa ética. Mas na minha cabeça ficou o seguinte: qual era a diferença para a felicidade dessa criatura se o pai não fosse? Ela ia chegar aqui em casa, iria se distrair com outras coisas, como de fato aconteceu, sem estar dando a mínima bola para aquilo que o pai atrasou 45 minutos no compromisso comigo. O que é isso? É a cultura que nós temos do eu sinto, eu quero agora. E essa cultura acaba batendo na nossa cabeça e a gente fica sendo envolvido por isso e se deixa levar por isso. Aliás, essa questão de você dar lugar ao que você sente ou ao que não sente, não é? Ou ao que faz, o que deve fazer, marca uma diferença muito grande entre pessoas bem-sucedidas e mal-sucedidas. As pessoas bem-sucedidas, elas priorizam aquilo que elas devem fazer. Priorizam fazer aquilo que é obrigação delas. Priorizam aquilo que é bom fazer. As pessoas mal-sucedidas, elas fazem aquilo que é bom, que é certo, só quando sentem. E aí o mal profissional só trabalha bem, só investe na sua profissão quando sente de fazer isso. O mau marido só é fiel à esposa, só é bom pai de família quando sente desejo de fazer isso. Quando ele sente desejo de fazer outra coisa, ele faz a outra coisa. O crente imaturo, que precisa crescer ainda, só vem para a igreja, só tem uma vida devocional de leitura da Bíblia e oração, quando sente no coração de fazer isso. Meu querido, isso não é fé. Isso é atender aos seus desejos. Fé é você fazer aquilo que Deus espera que você faça, independente do seu desejo.
não é você priorizar o seu interesse momentâneo, é você ficar persistindo naquilo que é certo, porque é aquilo que Deus quer. E aqui a exortação é simples e clara: não construa sua vida sobre interesses momentâneos. Não construa sua vida sobre desejos que passam. Construa sua vida sobre aquilo que é sólido, sobre aquilo que é persistente. Construa sua vida sobre a palavra de Deus. Isso nos garante sucesso nesta vida, naquilo que Deus espera de nós, naquilo que é o propósito de Deus nas nossas vidas. Todas as histórias de drogados, todas as histórias de presidiários passam sempre por isso daí. Aí eu tive o impulso e cedeu ao impulso. E sabe, aqueles que não estão lá na cadeia, sabe qual é a diferença? É porque não cederam ao impulso. A diferença é apenas essa. Vem o impulso, vem o desejo, mas aquele que está firme na fé, aquele que sabe que é melhor fazer o que Deus quer, esse diz: não, não é isso que eu quero. Lembre da história de José no Egito, quando a esposa do Potifar começou a tentar seduzir José. Você acha que ele não teve de alguma maneira um impulso masculino de atender aos clamores dela? Ele era um homem como outro qualquer. Ele teve impulso, sim. O que fez com que ele não atendesse aquela sedução daquela mulher foi: por que eu iria pecar contra teu marido e contra meu Deus? Por que eu pecaria contra meu Deus? As palavras de José mostram onde é que estava firmada a norma de conduta dele. Não era nos desejos momentâneos, não era em interesses passageiros, era naquilo que Deus esperava dele. Oh, que Deus nos abençoe para que nós tenhamos a mesma conduta, para que nós tenhamos a mesma firmeza, porque é isso que Deus espera de nós. Quinto lugar, ter fé significa agradecer antes mesmo de receber. Ter fé significa agradecer antes mesmo de receber. E aí nós podemos ler o versículo 30. Diz assim: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Deus havia dado uma ordem para que Jericó fosse tomada, rodeada primeiro. Jericó era uma cidade fortificada, uma cidade de muros, provavelmente uma das cidades mais bem fortificadas da sua época. Muros de 10 metros de altura e 4 metros de largura. Isso ainda hoje é um obstáculo tremendo. Imagina naquela época. Um tiro de canhão não era capaz de derrubar um muro daquele. Não derruba. Uma muralha de 4 metros de espessura, de pedra, não derruba. Canhão não explode isso. Tem que ser muita bomba. Muito bem. E Deus disse assim: eu vou derrubar Jericó. Eu vou fazer com que os muros caiam. Mas vocês têm que fazer o seguinte: vocês rodeiam durante 6 dias, uma vez a cada dia. No 7º dia, vocês deem 7 voltas. E na 7ª volta, o sacerdote toquem as trombetas e o povo começa a gritar. Mas que coisa estranha. Para que isso? Para louvar a Deus. Para louvar a Deus. Começa a tocar aí. O muro já tinha caído? Não, o muro não tinha caído ainda, mas ia cair. E o povo começou a louvar antes da muralha cair. Aleluia! Isso é que é fé. Você começar a agradecer, começar a glorificar, começar a louvar a Deus quando ainda não recebeu. Mas por que você vai louvar? Porque você sabe que Deus é fiel e poderoso para cumprir o que prometeu. Aleluia! Ele vai cumprir, Ele é poderoso, Ele vai cumprir. Você louvar depois que as muralhas caem, depois que a bênção acontece, é bonito, mas isso não é fé, isso é gratidão. Você acreditar que Deus pode dar essa bênção, que Deus pode fazer ruir as muralhas, isso não é fé, é só questão de bom senso. Deus é poderoso, e Deus pode, quer você acredite, quer não, isso não tem nada a ver com fé. Você acreditar, eu tenho um anseio no coração, eu tenho uma esperança tão grande, isso não é fé, é apenas esperança. Fé é você louvar quando ainda não recebeu.
Porque você sabe que Deus é fiel e poderoso. E deixa eu dizer uma coisa para você. Deus cumpre aquilo que disse. A palavra dele nos diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, nem por questão de emprego, nem por questão de comida, nem por questão de viagem, nem por questão de ministério, nem por questão financeira, por coisa alguma, não ande ansioso. Antes, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações, pela oração e pela súplica, com ações de graça, louvando, já glorificando. Sabe, meu querido, a oração de um crente, quando é feito dentro da vontade de Deus, ela não tem chance de não ser atendida. No tempo certo vai ser atendida. Vai ser. Quando aquilo é de acordo com a vontade de Deus, vai acontecer. Agora, você também, novamente, tem duas posturas. Ou você pode ficar sofrendo até receber, e vai receber, porque é de acordo com a vontade de Deus. Ou você pode já começar a glorificar, e a se sentir alegre, e dizer louvores a Deus, e exaltar e magnificar o nome do Senhor. E se aproveitar porque você sabe que Deus é fiel e vai cumprir aquilo que Ele disse. Aleluia! A escolha é sua. Você quer ser um crente para cima ou quer ser um crente amedrontado? Não, você é um crente de fé. Você é uma pessoa que está com a fé crescente, cada vez mais firme. Sabe, uma vez um aluno me perguntou: Pastor Daniel, lá em Romanos 8, diz que aqueles que Deus conheceu, quer dizer, no passado, a esses também predestinou, está no passado, tal, e termina dizendo que Ele glorificou. Mas isso não é no futuro? É, a glorificação é no futuro. E por que está no passado? Eu pensei um pouquinho, aí Deus socorreu e veio uma ideia na cabeça. É porque, na verdade, Deus já está vendo você glorificado na glória. Ele, quando olha para você orando, Ele não está apenas vendo você orando, Ele já está vendo você recebendo também. Aleluia. Diante dele já está se concretizando aquilo que você está apresentando a Ele, porque você está orando de acordo com a vontade dEle, e aí vai se realizando. Aleluia. Isso é o nosso Deus, que é fiel e poderoso para nos fazer receber aquilo que Ele prometeu. Esse Deus merece toda a credibilidade. Tem um sexto sentido de fé que eu quero abordar aqui. Naturalmente eu estou saltando muitas coisas, mas eu vou ainda abordar essa sexta questão. Diz assim: ter fé significa continuar confiando mesmo quando eu não vejo mudança nenhuma. Mesmo quando as coisas não acontecem, eu continuo confiando. Veja o versículo 39. Versículo 39 diz assim: ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Sabe, se a Bíblia tivesse sido um livro inspirado pelos homens, esse versículo não estaria aqui. Aliás, nem esse, nem o 37, nem o 36, nem o 37, nem o 38, nem o 39. Porque se até o versículo 35 ele traz uma galeria dos vitoriosos, quando chega aqui é da galeria daqueles que não obtiveram as promessas. E o que aconteceu aqui? Aí é que está o significado prático da fé. É você continuar confiando, mesmo quando ainda não está vendo aquilo que você sabe que vai chegar. Ou, mesmo quando não está acontecendo aquilo que você pediu, e Deus não resolveu não atender. Sabe por que isso? Porque tem ocasiões que Deus não atende. Tem momentos que Deus não atende as nossas orações. Não é porque você está em pecado. Não é porque você está pedindo errado. Não, simplesmente porque Ele é soberano. Ele sabe o que é melhor. E às vezes Ele não atende. Veja o que está aqui escrito a partir do versículo 32 até o 36. Nós temos, do 32 ao 36, nós temos a galeria daqueles que são vitoriosos, não é? Veja aí no versículo 32.
Ele começou a falar e depois disse assim: já falei muito. Aí no 32 ele diz assim: que direi mais? Certamente faltará o tempo necessário para me referir o que a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos. Aleluia, subjugaram reinos. Praticaram a justiça, glória a Deus. Obtiveram as promessas, que bênção. Fecharam a boca dos leões, maravilha. Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga os exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. E aí depois, a partir daqui, a coisa começa a ficar tenebrosa. Ele começa a dizer: alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Meu Deus, escritor, não dava para deixar de falar isso, não? O irmão tinha que tocar nessas coisas? Tem, Deus não nos ilude. A vida às vezes é dura. E ele continua: foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio. Conta-se que isso aqui é uma provável alusão ao profeta Isaías. Mortos ao fio da espada, como João Batista, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, meu Deus, crente passando fome, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Mas todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização das promessas. As promessas que eles achavam que eram para eles, não eram para eles ainda. Era para o futuro. E agora, o que é que eles deveriam fazer? Eles poderiam fazer: eu estou decepcionado. Deus não atendeu minha oração e ter ido embora. E o autor de Hebreus está dizendo o seguinte: não façam assim. Não façam feito meninos tolos, que não têm aquilo que querem e dizem assim: eu vou embora, não quero mais brincar. Não sejam mal agradecidos. Não sejam como aqueles que ficam naquelas máquinas de colocar moedinha e cair lá um refrigerante ou alguma coisa, e quando não cai fica chutando a máquina, porque não obtiveram o que queriam. Não entre por esse caminho. Continue firme. Continue com fé, porque fiel é o que prometeu. Na hora certa virá a recompensa. Deus sabe o que está fazendo. Às vezes o doente morre. Às vezes o recurso não chega. Às vezes nós somos decepcionados. No entanto, Deus sabe o que está acontecendo. Ele está no controle de tudo, e vale a pena ser fiel, porque Ele está no controle, e Ele vai te glorificar no final das contas. Glorificado seja o nome de Jesus. Aleluia. No mundo nós passamos por tribulações, muitas vezes somos levados de um lado para o outro, as coisas não acontecem como nós estávamos pensando, chega a vontade de desistir, não sai aquilo que a gente estava querendo, as coisas não acontecem na hora, e a gente pensa: mas será que é? Será que não é? Mas se foi Deus que falou, e na palavra dele Ele não mente, aquilo vai se cumprir. Vale a pena ficar firme, vale a pena ser fiel. Aleluia. Isso é a diferença entre crentes maduros, saudáveis, perseverantes. Isso é que é fé na prática. Você continuar fazendo aquilo que Deus quer, mesmo quando as coisas não acontecem como você espera. Eu gostaria de dizer para você que você tem que fazer com que a sua fé tenha um viés prático. Ela não seja meramente uma teoria, um reflexo de otimismo, uma recitação de versinhos que tem na caixinha de promessas. Que a sua fé seja o espelho daquilo que Deus está esperando de você. Que a sua fé possa até ser substituída por um outro vocábulo. Ao invés de fé, fidelidade. Fidelidade. E aqui, se a gente for olhar para o livro de Hebreus, a gente nota, porque no grego as palavras são praticamente a mesma.
Você vai olhando e você vai dizendo, pela fé, Abel, pela fé, Noé, pela fé, Enoque, pela fé, Noé, pela fé, Abraão, mas você pode substituir, pela sua fidelidade, Abel ofereceu um sacrifício mais excelente. Pela sua fidelidade, Enoque não passou pela morte, mas foi arrebatado. Pela sua fidelidade, Noé construiu a arca. Pela sua fidelidade, Abraão saiu de sua terra sem saber para onde ia. Pela sua fidelidade, Moisés renunciou aos prazeres do Egito, como que vendo o invisível. Pela sua fidelidade, você está frequentando a igreja, você está firme com Jesus, você está sustentado pelo Espírito Santo e você vai obter a vitória que Deus espera para a sua vida. Aleluia! Pela fidelidade. Tem um hino na harpa cristã que reflete muito isso. O hino 186. Nós já cantamos aqui outro dia, se eu não me engano. Diz assim: pela fé que uma vez me foi dada para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluia! Nós estamos olhando para esse dia. Nem sempre vamos receber o que queremos, mas geralmente vamos. Nem sempre vamos ter um conforto que desejamos, mas geralmente teremos, porque Deus se agrada de nós. Agora, em tudo nós vamos crer, continuar crendo, mesmo que não estejamos vendo. Em tudo nós vamos continuar oferecendo a Deus o sacrifício mais excelente, que é a nossa própria vida. Em tudo nós vamos obedecer, mesmo que não estejamos entendendo. Em tudo nós vamos agradecer, mesmo que não tenhamos recebido ainda. Em tudo nós vamos obedecer mesmo, e vamos continuar crendo, mesmo que não estejamos recebendo o que pedimos. Deus tem isso para nós. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Como está a sua fé hoje, esta noite? Como está você diante de Deus, comparando com aquilo que Deus espera de você? Você é uma pessoa que vacila muito, cheio de altos e baixos? Ou você já adquiriu uma personalidade mais firme, mais constante diante de Deus? Como está a sua fé diante de Deus? Você já tem a vida eterna através de Jesus Cristo? Você é um crente, está na igreja, mas de vez em quando está tão inseguro que tem vontade de desistir de tudo e abandonar a fé. Esta noite, o Senhor Jesus quer fortalecer a sua fé. Esta noite, Ele quer fazer com que você se robusteça e amadureça cada vez mais. Tem alguém que gostaria de receber uma oração nesse sentido? Tem alguém que gostaria de vir até aqui à frente para dizer: eu tenho fé, mas eu quero ter uma minha fé fortalecida. Eu tenho fé, mas eu quero ter uma fé mais robusta, mais madura. Existe alguém? Vamos estar de pé.